se fala de Jesus ressurreito, né? Jesus depois da ressurreição. Muito pouco se fala a respeito disso, mas é o ponto fundamental para que nós possamos compreender a continuidade da vida. Jesus é muito claro, muito óbvio, muito contundente naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos explica. Um fato bastante interessante para nós raciocinarmos é que depois de Jesus tem o processo da crucificação, o holocausto do Cristo, vai surgir numa casa fechada, em que todos estão reunidos em torno de uma mesa, ali, um pouco tristes pela falta do mestre. De repente, Jesus se materializa no seu meio, no meio dos seus apóstolos e discípulos. Como pode? Está escrito na Bíblia. Então, já está ali colocado para nós que a vida prossegue, que a vida tem continuidade, porém, por nós não nos atentarmos a isso, ou por dificuldades de compreensão de como essa vida se dá, é que nós ficamos um pouco complicados. Como nós temos esses questionamentos de justiça, de dificuldades de entender porquê das dificuldades da vida, nós começamos a questionar. E quando nós começamos a questionar, nosso pensamento, o nosso raciocínio começa a querer encontrar uma resposta. E uma resposta que seja justa para aquilo que nós estamos vendo. Quando nós encaixamos nesses processos de desigualdade, processos das reencarnações sucessivas, nós então começamos a entender que somos nós que retornamos para os corpos e que nós saímos desses corpos e retornamos para o céu, para a casa do Pai. Não é? Como o próprio Jesus nos disse. Ora, se nós estamos neste vai e vem entre mundos, as dificuldades então que nós enfrentamos são causas nossas. São causas das dificuldades que nós carregamos conosco mesmo. Como nós apenas visualizamos o nosso corpo físico, por causa da intensidade da vida, nós não conseguimos então fazer as mudanças necessárias para compreender com profundidade as vontades ou as possibilidades que Deus nos coloca. Nós muitas vezes observamos a vida e os nossos interesses, que são justos, muitas vezes cobrem a nossa necessidade de aprendizado espiritual. Muitos de nós, inclusive hoje foi bastante interessante, conversava com uma companheira e ela falava do seu filho mais novo. Ele está atingindo já a pré-mocidade, mas é uma criança superativa. Aquelas crianças que não conseguem ficar paradas, aquelas crianças que parece que você, mesmo tirando a pilha, ela continua se mexendo. Né? As crianças que têm um grau de energia bastante intenso. Ela falando comigo, e eu não sei se eu falei alguma coisa para ela que me deixou mais preocupada, mas eu disse para ela o seguinte: agora você vai entrar na fase mais cuidadosa da vida do seu filho. Você vai entrar na fase em que ele vai fechar o ciclo reencarnatório. Ou seja, se ele já é superativo até aqui, agora as tendências que ele traz enquanto espírito vão explodir. E aí vai valer a educação que você e o seu marido deram para ele. Não é? Para que ele possa conter as tendências que ele traz com ele. Todos nós trazemos. Todos nós encarnamos por algum motivo. Todos nós encarnamos porque nós temos tendências negativas. A menos que nós fôssemos super espíritos ou estivéssemos já na qualidade de espíritos puros, qual Jesus. E foi o único ser que passou por essa terra, e outros benfeitores nossos já estão na escala espírita em níveis muito altos, atingiram então graus de superioridade espiritual. Todos nós que estamos aqui somos espíritos em prova ou expiação. Todos nós. E é importante nós compreendermos isso e estudarmos bastante isso para que nós possamos compor as nossas vidas numa direção. E compor a nossa vida numa direção significa nós buscarmos o entendimento do ensinamento de Jesus e colocarmos em prática, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Não é? Como Ele mesmo nos colocou
que assim o seria se nós seguíssemos os seus ensinamentos. Então nós estamos aqui situados nessa terra para evoluir, como muitos dos nossos irmãos bem dizem na nossa doutrina. Mas evoluir significa mudança, evoluir significa aperfeiçoamento, evoluir significa ganhar em conhecimento. Só o conhecimento pode fazer com que nós tenhamos uma visão de vida diferente, fazer com que nós amenizemos as nossas provas. Aliás, é bastante interessante que os benfeitores tenham dito que muitas das provas que nós temos passado pela nossa vida são desnecessárias. Elas são processos de falta de atenção de nós conosco mesmo, de falta de imprevidência, de processos de falta ainda de compreensão de nossa parte, de bom senso. Por isso que nós estamos passando por provas. Tem coisas que nós passamos na vida que não era para nós passar. É isso que ele quer dizer. Né? E a gente está passando porque a gente não se ateve ainda ao processo de melhoria de nós mesmos. Essa melhoria de nós mesmos, ele quer dizer que enquanto nós não fizermos mudanças de comportamento, de pensamento, nós não vamos conseguir avançar na direção adequada. Não é? Por quê? Porque nós somos oriundos de encarnações difíceis, onde nós, por certo processo nosso, desviamos do caminho. E o livro dos Espíritos Imortais são muito claros conosco. Ele diz que uma vez que você desviou do caminho, esse desvio, ao longo do tempo, ele vai tomando posições, ele vai ampliando, porque nós vamos nos adaptando a essas dificuldades. Então, todos nós hoje, graças a Deus, nós estamos aqui na Casa Espírita, temos que ter consciência dessas dificuldades, para que nós nos transformamos em pessoas humildes. E a humildade aqui não quer dizer que você, esse tipo de humildade que é colocado por aí fora, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde. Não, humildade quer dizer que você tem dentro de você o autoconhecimento. Você sabe das dificuldades que você carrega. E você trabalha para modificar ou ampliar os seus conhecimentos. E ampliando os seus conhecimentos, você tem uma visão mais larga da vida, uma possibilidade melhor. Porque todos nós, apesar de termos tendências negativas, nós temos também muitas coisas boas. E o nosso problema é que nós não sabemos ver as coisas boas que estão em nós. Esse é o problema sério. Nós temos nas escolas de aprendizes, as casas que fazem parte da estrutura da Aliança Espírita, tem o desenvolvimento da escola de aprendizes do Evangelho. E na escola de aprendizes do Evangelho, uma das ferramentas é a caderneta pessoal. Eu tive a oportunidade de dirigir algumas escolas e pegar algumas cadernetas pessoais para observar. Muito interessante nas cadernetas pessoais, e a gente só vê as pessoas falando de coisas ruins. E ao longo do tempo, conforme você vai desenvolvendo uma relação com as pessoas, você vai aprendendo a conhecer as pessoas. Então eu via muitas virtudes nos meus alunos, porém ninguém anotava as virtudes. Ninguém anotava as virtudes, só anotavam as coisas ruins. E muitos anotavam as coisas ruins, e como elas se repetiam muito, eles ficavam com vergonha de fazer as repetições na caderneta. Então, se tivesse que fazer 4 ou 5 anotações por semana, só tinha uma no mês. Porque quando eles entregavam, você não notou mais do que? Não, aconteceu a mesma coisa várias vezes, eu não tive coragem de colocar aí. Por quê? É o hábito da nossa mente de olhar os pontos ruins em nós. Nós não temos pontos ruins, temos muita coisa boa. Tem muitos processos em nós que são de desenvolvimento, de talentos, de superioridade mesmo, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser felizes. A vida é uma passagem pela qual nós vimos a ter para desenvolver os nossos próprios talentos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, alguns já são reincidentes, mas outros estão por uma questão evolutiva. Nós vamos passar pelas moradas do Pai. Não é? O problema nosso é essa reincidência em muitas coisas, em muitos fatos. E um deles é a nossa própria descrença. Muitas vezes a nossa falta de fé nos leva a contestar, nos leva a acharmos
acharmos aqui bastante interessante, porque nós ficamos no achismo, né? Acho isso, acho aquilo, sem certeza. Ora, quando eu tenho convicção da minha fé, ou convicção daquilo que eu sou, tudo para mim é muito positivo, mesmo que seja algo muito difícil. Eu sei que eu estou passando por aquela situação para que eu possa aprender, e aprender quer dizer melhorar, para logo mais eu ter possibilidades renováveis. A morte não existe. Não é? Muitos de nós, no meio espírita, estão esperando desencarnar para ver se vai para o nosso lar. Não é? Para ver se vai para o nosso lar, ou para alguma dessas colônias espirituais que estão à nossa volta. Muitos de nós não vamos, não. Muitos de nós vamos para o Hospital Esperança. Porque nós estamos esperando alguma coisa que nós já deveríamos ter conquistado aqui. Não é? Que é o processo de melhoria nossa. Eu só posso entrar em planos melhores se o meu padrão vibratório melhorar. Se o meu padrão vibratório está forrozinho, eu posso ser o que for. Não adianta, é incompatível. Como assim incompatível? Como é que você quer dizer isso aí? Explica melhor isso. Olha, todos nós já entramos em alguns lugares que as energias são difíceis. Não é? Entramos em casa, conversamos com pessoas, lugares fechados. Então eu vou numa casa, eu ia falar em centro espírita, né? No centro espírita que a energia é complicada. Tem centro espírita que a energia é complicada mesmo. Tá? Tem mesmo. Então eu vou num lugar, aquela casa está cheia de pensamentos ruins, as pessoas são negativas, naturalmente o meu campo energético vai fazer uma psicometria. Psicometria é a leitura energética do lugar, a gente faz leitura energética do lugar e de pessoas, a gente lê pessoas também. Por isso que a gente às vezes chega perto de alguém, dá uma sensação meio estranha. Algumas a gente faz leitura, quem é médico, quem é dona Deise, olha, bate o olho, já sabe que está com envolvimento espiritual, já sabe onde está doendo, pela capacidade mediúnica, mas muito de nós sente mesmo. Às vezes sente até o que o outro está sentindo. Às vezes a pessoa está com dor no estômago, você começa a sentir dor no estômago. Aí você, puxa, vida, estava tão bem. E a pessoa fala, nossa, você estava com uma dor de estômago, aí você fala, eu sei, passou para mim. Né? Porque você retira do outro pelo processo de alívio que a gente faz como médios das outras pessoas. Isso é muito natural, isso é comum. Né? Então o que acontece? Quando você entra dentro de um lugar e a energia está ruim, você fala, não vou ficar aqui não, porque o ambiente está muito pesado. Né? Vou embora daqui porque o ambiente está pesado. O ambiente está pesado porque ele é incompatível com as suas energias. Se você fosse compatível com aquelas energias, você iria se sentir muito bem nesse lugar. Então, olha, se é assim no nosso mundo, que é uma cópia do mundo espiritual, se as nossas energias forem pesadas, eu não vou conseguir ficar lá no nosso lar. Aliás, posso até ficar, mas vou para as câmeras de identificação, até que a minha energia melhore e eu possa circular na colônia. Porque eu não trabalhei as minhas energias no controle do mundo espiritual. As minhas fixações são materiais, eu tenho aqui apegos, né? Eu estou apegado ao meu lar, aos meus filhos, à minha esposa, aos meus negócios, ao meu carro. Então, se eu estou apegado a tudo isso, o meu padrão vibratório vai ser incompatível com o padrão lá. Então, eu não vou chegar lá e vou ficar no nosso lar, bonitão, né? Chegar lá e ficar, como diria, com bons olhos para morar numa casa, nada disso. Nós vamos ter dificuldades. Aqui nós já temos dificuldades, né? Muitos dos envolvimentos espirituais que nós temos são por esses processos. Dificuldades que nós carregamos no nosso íntimo. Por quê? Não existe relação espiritual sem que haja uma afinidade política, uma afinidade energética. É a mesma coisa dos passes. Aliás, hoje, através dos passes, nós começamos a compreender melhor as coisas. Tem que haver uma afinidade fluídica entre o passista e o assistido. Nesses dias eu fiz essa observação na casa onde eu trabalho por algumas pessoas e elas ficaram muito impressionadas. Eu falei, puxa vida, mas isso é tão simples, né? Para mim, mas para o outro não. Por que é essa afinidade fluídica? Quando nós vamos aplicar energias nas outras pessoas, naturalmente ela tem um campo energético. A minha energia pode ser incompatível com a dela. Imediatamente, se eu colocar as minhas mãos doando as energias palmar ou digital ou pelos dedos, a energia pode não ser compatível com uma do assistido e ele repelir a minha energia. É necessário que você converse com ele primeiro. Por isso que vão ensinar a gente dizer pensamento firme de Jesus. Não é? Mas esse pensamento firme de Jesus não é que pensamento firme de Jesus e acabou. E já vai ali e coloca a mão. Não. Pensamento firme de Jesus, como que vai, meu irmão?
para que você possa, ao longo do tempo, a sua energia envolver-se com a do assistido. Isto quando o passista presta atenção, né? Tem passista que nem olha para o assistido. Ele simplesmente, no automatismo, ele vai lá, coloca as mãos ali. Alguns acreditam que estão doando e não estão doando coisíssima nenhuma. Né? Porque precisa de envolvimento, desejo. Né? A energia só é movimentada se eu quiser. É o querer, a vontade. Eu quero ser limpo. Eu quero, levanta-te e anda. É o eu quero. Não aquela coisa amorosa que nós temos. E nós vemos muito isso. O pessoal acha que os benfeitores vão fazer, os espíritos vão fazer. Os espíritos vão fazer sim, já estão fazendo. Só porque é uma parte que é nossa. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente está achando que vai para o nosso lar, mas não vai. Porque a gente não fez a lição de casa, que é esse processo de melhoria, de entendimento, de envolvimento nosso com a tarefa. Nós, como assistidos das casas espíritas, que estamos vindo, frequentando as casas espíritas, nós estamos também em processo renovador. Porque se nós absorvermos os ensinamentos da casa espírita, levarmos esses ensinamentos para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano, tudo à nossa volta vai melhorar. Por que tudo à nossa volta vai melhorar? Porque o nosso pensamento melhorou. A cura está totalmente dentro de nós. O que é a cura? A cura é a mudança íntima. Não adianta curar-se o corpo se não curar o ser principal, que é o espírito. Por isso que nós vamos ser chamados à casa espírita para estudarmos, para aprender. Aliás, bastante interessante, como nós falamos no começo, nada acaba. A casa espírita é um celeiro, é um laboratório onde se estuda as relações espirituais. Se a ciência material estuda a matéria nas suas leis, ela esmiuça as leis materiais, a casa espírita esmiuça as leis espirituais. Por isso, casa espírita é sinônimo de seriedade, é sinônimo de continuidade da vida, é sinônimo de contato espiritual, onde nós vamos retirar desse contato espiritual as lições que nós precisamos para ter uma qualidade de vida, para que nós possamos ter uma ideia superior ou uma ideia da realidade que nós somos. Nós temos a oportunidade na casa espírita, meus irmãos, de perceber com bastante propriedade, através da ferramenta mediúnica, como nós chegamos no plano espiritual. E muitos de nós chegamos no plano espiritual doentes, com dificuldades, com problemas, porque nós não ajustamos o nosso pensamento ou não nos ajustamos adequadamente para estarmos retornando à nossa morada verdadeira. A nossa morada verdadeira não é a matéria. A matéria termina em 70 a 80 anos, como disse. 70 a 80 anos não são nada, apesar da intensidade da vida. Apesar da intensidade da vida, como diz os meninos, haverá a passagem para o mundo espiritual. E no mundo espiritual nós continuaremos trabalhando. Não existe um céu de arpinha, onde nós vamos ficar lá, ouvindo arpinha, ouvindo alguém cantar, comendo o vitário, né? Aquela grandona que fica ali, que aparece lá, você comendo o vitário. Não existe